Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos ficar de hoje. Susanna Ruella Joven nasceu no dia 26 de janeiro de 1977 em Göttingen, que é uma cidade medieval no oeste da Alemanha. Seus pais, Thomas e Donna Joven, eram cientistas americanos que trabalhavam no Instituto Max Planck de Química Biofísica. Ela também tinha uma irmã mais nova chamada Rebecca e duas meia-irmãs mais velhas de um casamento anterior de seu pai, chamadas Ellen e Diana Joven. E além disso, ela morava em um castelo do século XIV. Sonho. E quando ela ainda era adolescente, ela já havia viajado praticamente por toda a Europa e também tinha passado as férias no México porque seus avós moravam lá. Então ela basicamente tinha a vida perfeita, apenas. Ela também falava inglês e alemão fluentemente e frequentava o Theodore Hills Gymnasium, além de saber tocar piano e violoncelo. E ela tinha uma personalidade incrível, o que fazia com que ela fosse bem popular entre seus colegas e tinha muitas conquistas acadêmicas e sociais, chegando até a cantar com várias bandas de rock. E apesar de ela ser extremamente focada em sua vida acadêmica, ela também sabia se divertir e curtir a sua vida como adolescente. E ao mesmo tempo que ela era bem tradicional, estilosa e feminina, ela também conseguia ser bem rebelde e liberal, só que sem dar problemas para os pais, ela apenas tinha uma mente mais aberta, ela conseguia se entrosar em vários tipos de grupos diferentes sem ter problema nenhum. E desde o começo, todo mundo sempre soube que ela não ia fazer faculdade na Alemanha e sim nos Estados Unidos, porque a sua mãe tinha feito faculdade em Yale e as suas meias irmãs estudavam em Harvard. Arrasaram demais. Tipo assim, nível elevado da família, entendeu? E desde o primeiro momento em que ela pisou na faculdade, ela simplesmente se apaixonou e também se inscreveu em vários trabalhos voluntários, que era algo que sua mãe também tinha feito e tinha incentivado a fazer. No começo, ela queria praticamente seguir o mesmo caminho dos pais e se formar em uma das ciências, só que teve um ano que ela se deu muito mal em um curso avançado de biologia celular e então ela meio que desistiu e foi fazer ciências políticas e estudos internacionais. Susanna chegou a trabalhar no Davenport Dining Hall, se ofereceu para dar aulas para crianças do ensino fundamental, cantou no coro de calouros e se apresentou com a Back Society Orchestra. E em seu tempo livre ela gostava muito de esquiar, correr e jogar squash, que é meio que um tênis, eu acho. É um esporte parecido com tênis, pelo menos. E ela também tinha muitos amigos e não demorou muito até que ela começasse a namorar um menino chamado Roman Caudillo. E o seu grande sonho era meio que mudar as políticas públicas globais e também acabar com o terrorismo, tanto que a sua tese final do seu curso para se formar era sobre Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. No dia 4 de dezembro de 1998, por volta das 4 horas e 15 minutos da tarde, Susanna entregou a versão revisada de sua tese para o seu orientador, o professor Jim Van de Velde. Depois ela foi para a igreja luterana Trinity, que ficava a 4 quarteirões do campus, onde teria uma festa de pizza que ela tinha organizado para o Best Buddies, que é uma organização internacional que junta vários alunos e adultos com deficiência mental. E na verdade ela passava boa parte do seu tempo conversando com os integrantes e também organizando passeios e eventos, como por exemplo a festa da pizza. E mais tarde algumas pessoas que estavam na igreja falaram que ela parecia bem cansada, mas tirando isso ela estava muito feliz, então nada muito fora do normal. Afinal ela estava no final do curso, então era comum ela estar cansada, afinal ela tinha que entregar uma tese. Por volta das 8h30, ela saiu da igreja e então pegou um carro universitário emprestado e foi deixando todos os voluntários em suas casas. Depois ela deixou o carro em um estacionamento e foi andando até o seu apartamento, que ficava na Park Street. Em algum momento, entre as 8h30 e as 8h50,
um grupo de amigos passou pelo seu prédio e a viram na janela. E eles até perguntaram se ela queria ir no cinema com eles, mas ela falou que não, porque ela precisava terminar a redação. E basicamente iria passar a noite inteira estudando. E por volta das 9h02, ela mandou um e-mail para uma amiga dizendo que deixaria uns livros no saguão do apartamento. E às 9h10 ela se desconectou do computador. Por volta das 9h15, Suzanne foi para o Old Campus, onde acabou se encontrando com um colega de classe chamado Peter Stein, que estava dando uma caminhada. Ela disse a ele que estava indo para o Centro de Comunicações da polícia de Yale, em Phelps Gate, para devolver as chaves do carro que tinha pegado emprestado. E ele disse que ela chegou a brincar com ele, dizendo que estava muito cansada e que só queria voltar para a cama e dormir. E por fim, às 9h20, uma testemunha viu Suzanne andando pro lado oposto ao lado que ficava seu apartamento, e infelizmente essa foi a última vez em que ela foi vista viva. Por volta das 9h55 daquele mesmo dia, apenas 35 minutos após ela ser vista pela última vez, o corpo de Suzanne foi encontrado por uma mulher na Ed Hill Road, em New Haven, a cerca de 3 quilômetros do campus de Yale. E essa mulher, quando viu o que ela tinha acabado de encontrar, ela ligou imediatamente para emergência. E quando a polícia chegou ao local, eles encontraram o corpo de Suzanne entre a calçada e a estrada. E ela tinha diversos ferimentos em seu pescoço. E mais tarde, o legista disse que ela tinha 17 ferimentos entre o pescoço e a nuca. Suzanne Jovin foi declarada morta às 10h26 no Yale New Haven Hospital. De acordo com o legista, o agressor teria chegado por trás, ele não havia roubado nada e ela também não havia sido abusada sexualmente. E ele achava que a arma do crime seria uma faca porque tinha um pedaço alojado em seu crânio, o que indica que ela foi atacada com muita brutalidade. E de acordo com os policiais, essas informações indicavam que era um crime passional e que ela provavelmente conhecia o seu agressor muito bem. Ao descobrirem sobre o que tinha acontecido, seus familiares e seus amigos ficaram completamente chocados. Não apenas os amigos mais próximos, mas basicamente todo mundo que a conhecia. Porque, como eu falei pra vocês, ela era incrível. Ela não tinha inimigos, ela não entrava em brigas, ela não tinha nada disso. Então, quem diabos teria matado Suzanne Jovin? E além disso, perto do campus, onde as pessoas se sentiam seguras, afinal era completamente cercado de seguranças, então simplesmente não fazia sentido. Seu namorado, Roman Caudillo, de apenas 21 anos de idade, ele foi descartado como suspeito muito rápido, porque no momento do assassinato ele estava em um trem indo para Nova York, então literalmente não tinha como ser ele. Então os policiais começaram a investigar outras pessoas na vida de Suzanne, e enquanto isso, a comunidade de Yale estava completamente devastada e em luto, e diversas pessoas deixaram várias flores na fachada do seu apartamento, além do fato do completo pânico porque tinha uma assassina solta. O que ninguém estava esperando era a notícia chocante que a polícia anunciaria, que era que o seu orientador, o professor James Van der Velve, era o principal suspeito. James era um professor de ciências políticas extremamente brilhante e muito querido na faculdade, que tinha crescido na cidade vizinha chamada Orange. Quando jovem, ele havia estudado na Emory Regional High School, onde jogou beisebol e tênis, atuou como capitão do time de futebol e foi presidente do conselho estudantil. Ele se formou com louvor em ciências políticas em Yale e fez 2 estágios na Ásia. E em 1987 ele recebeu seu PhD da Escola de Direito e Diplomacia Fletcher de Tufts. Em 1993, James foi o reitor do Saybrook College em Yale, mas deixou seu cargo em 1997 para trabalhar na Reserva Naval dos Estados Unidos e passou 9 meses como diretor executivo do Centro de Pesquisa da Ásia-Pacífico de Stanford, retornando para New Haven em 1998. E ele tinha um histórico incrível e ninguém tinha nada de negativo para falar dele, exceto sua ex-namorada, que chegou a dizer que ele havia assediado, porém ela nunca apresentou nenhuma queixa. Mais tarde, um estudante entrou em contato com a polícia e disse que na noite em que Suzanne foi encontrada, ela a havia visto na College Street e que logo atrás dela tinha um homem caminhando muito próximo, usando um moletom com capuz.
Essa testemunha também disse que quando ela havia visto uma reportagem com James Van de Velde falando sobre como Suzanne era antes dele ser nomeado como suspeito, ela sentiu que ele era o mesmo homem que ela havia visto, e isso foi o suficiente para que a polícia apenas o investigasse e focasse 100% nele. Apenas nele. Assim que Suzanne conseguiu se matricular na aula de James, que por sinal era bem disputada, se eu não me engano, entre uns 170 alunos que se matriculavam, cerca de 60 passavam, como eu falei, bem disputada, porque ele realmente era um ótimo professor e todo mundo queria ter aula com ele, principalmente tê-lo como orientador. E quando Suzanne conseguiu isso, ela ficou completamente feliz. Mas depois de um tempo, ela meio que começou a perceber que ele não parecia tão interessado. E de acordo com as suas amigas, ela tentava várias e várias vezes conversar com James e marcar uma reunião para discutir sobre a tese. Mas ele realmente parecia 0% interessado. O que era bem esquisito porque, como eu falei, ele era um ótimo professor, todo mundo gostava dele. E ele era o tipo de professor que levava os alunos para almoçar, para poder conversar sobre suas teses, suas redações. E com ela não estava recebendo esse retorno que ela tanto esperava. Ela chegou até a falar sobre isso com seus amigos e familiares e até fez uma reclamação informal na faculdade. Mas além disso, ela nunca demonstrou ter medo dele ou nada do tipo. Era realmente ele não dando atenção para o trabalho de tese dela, que é uma coisa extremamente importante, sendo que ele havia se comprometido a isso. De acordo com sua secretária, ele passou praticamente a noite inteira do dia 4 de dezembro dentro do seu escritório e ele estava até repassando as revisões da tese de Suzanne e teria dito que na manhã seguinte conversaria com ela sobre isso para dar as últimas ideias e falar o que precisava melhorar ou não. Em um certo momento, ele deu uma pausa no trabalho e foi até a rua Ingalls Rink, que era a rua onde estava tendo um jogo de hóquei, porque nesse dia em especial estavam tendo... Eu acho que não era só o jogo de hóquei, acho que estavam tendo vários jogos ao longo do campus. E quando esse jogo em específico acabou, ele voltou para o escritório para trabalhar mais um pouco e então foi para casa. E um de seus amigos se lembra que por volta das 18 horas ele passou no escritório de James para perguntar se ele queria ir no cinema com ele e com outros amigos, mas ele disse que não porque ele precisava trabalhar, porque tinha muita coisa para fazer. E então, 4 dias após o assassinato de Suzanne Joven, James Van de Velde foi levado para interrogatório, que durou cerca de 4 horas, e ele estava completamente disposto a cooperar. Ele realmente tentava responder todas as perguntas que os policiais faziam, e ele chegou a oferecer a chave do seu carro e da sua casa para que os policiais fossem lá e fizessem uma busca. E além disso, ele disse que poderia fazer um teste de polígrafo sem problema nenhum, mas por alguma razão, que sabe-se lá o porquê, os policiais não quiseram, eles negaram, precisa não. Mas continuaram acusando fortemente James Van de Velde de ser o suspeito, sendo que eles literalmente não tinham nada contra esse homem, nada. Ele literalmente só se tornou suspeito com base nas frustrações acadêmicas de Suzanne. E eles ficaram tão em cima de James, fazendo com que ele tentasse confessar de alguma forma ou falasse alguma coisa incriminadora, o que ele nunca fez. E os policiais literalmente estragaram a sua carreira. E a Universidade de Yale chegou a cancelar algumas aulas que ele daria na primavera. E após as férias de Natal, ele foi demitido. E essa perseguição chegou ao ponto de que ele, se eu não me engano, estava indo para uma outra empresa. E os policiais ficaram enchendo o saco dessa empresa, dizendo para eles não aceitarem James Van de Velde na empresa deles. E eles não aceitaram. Mais tarde, James processou o departamento de polícia de New Haven e Yale e fez um acordo fora do tribunal. Atualmente, ele trabalha como professor no Centro de Estudos Governamentais Avançados da Johns Hopkins, como adjunto da Escola de Serviço Estrangeiro da Universidade de Georgetown e ainda é tenente da Reserva Naval dos Estados Unidos. E também acabou se casando, e ele só foi inocentado em 2013, 15 anos após o assassinato de Suzanne Joven. E com o passar dos anos, o caso ele foi ficando cada vez mais misterioso e o FBI tentou ao máximo encontrar literalmente qualquer coisa. E o Dr. Henry Lee, que é o comissário de segurança pública em Connecticut e um especialista forense muito famoso que chegou a trabalhar nas investigações dos casos de Nicole Simpson
e John Benet Ramsey examinou as roupas que Suzanne estava vestindo naquela noite. A polícia de New Haven chegou a vasculhar até mesmo os esgotos perto da região onde Suzanne havia sido encontrada. Eles também recrutaram caçadores de tesouros locais para que eles vasculhassem a vizinhança com detectores de metais. E na esperança de encontrarem testemunhas, eles fizeram uma barreira e entrevistaram muita gente, tanto os amigos como apenas estudantes de Yale ou pessoas que estavam passando pelaquela região naquela hora. Mais tarde, a pedido do chefe da polícia de New Haven, Melvin Waring, que reconheceu que os investigadores haviam chegado a um beco sem saída, o governador John Rowland ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à prisão e condenação do assassino de Suzanne Joven, mas mesmo assim, nenhum suspeito surgiu. Enquanto a polícia montava a linha do tempo do que Suzanne tinha feito durante todo o dia do dia 4 de dezembro de 1998, eles descobriram o e-mail que ela havia enviado para sua amiga às 9h02 da noite. Essa amiga havia pedido emprestado alguns livros bem específicos que Suzanne tinha, e Suzanne respondeu dizendo que ela havia emprestado para alguém e que esse alguém devolveria esses livros no final de semana. E uma coisa que muita gente achou esquisito foi o fato de que Suzanne falou alguém e não, sei lá, um outro amigo. Então isso indicava que ou ela não conhecia essa pessoa que ela havia emprestado os livros, o que é pouco provável, porque geralmente a gente não empresta nada para pessoas que a gente não conheça, ou que ela não queria dizer quem esse alguém era. E acontece que esse alguém nunca apareceu, sendo que todas as notícias do assassinato de Suzanne estavam nos jornais, então um pouco esquisito. Pelo menos que a gente não saiba, porque a polícia de New Haven ficou um pouco conhecida por não divulgar nada. E coisas extremamente importantes que poderiam ajudar na época, eles divulgaram anos depois, o que com certeza prejudicou muito no andamento desse caso. Como, por exemplo, a especulação da arma do crime utilizada, ela só foi a público no dia 1º de março de 2000, através de uma transmissão do programa 2020 na ABC. Nesse programa, o apresentador disse que o legista havia identificado apenas um ferimento entre os 17 como sendo fatal e que a arma do crime era uma faca de aço não serrilhada, mas a polícia de New Haven nunca revelou se eles fizeram ou não um teste para identificar a marca e o modelo dessa faca. Lembrando que um pedaço havia ficado alojado no crânio de Suzanne, então eles conseguiriam fazer essa análise, identificar exatamente, o que com certeza iria ajudar muito no caso, mas aparentemente eles não fizeram isso. No dia 1º de abril de 2001, uma outra informação foi liberada pela polícia de que eles haviam encontrado perto do local da cena do crime uma garrafa de uma bebida chamada Fresca e que nessa garrafa tinha uma impressão digital de Suzanne e uma impressão palmar parcial desconhecida. Acontece que em 1998 existia apenas um supermercado, que era o Crossers Market na York Street, que vendia Fresca, literalmente o único lugar, mas os policiais nem chegaram a entrevistar os funcionários desse supermercado para ver se eles haviam visto alguma coisa e nem ao menos analisaram as imagens das câmeras de segurança, porque tinham câmeras de segurança que poderiam facilmente dizer se Suzanne estava sozinha ou não e com quem ela estava. E para piorar tudo isso, mais tarde, quando os resultados chegaram, as amostras haviam sido contaminadas por um técnico do laboratório. Tá difícil, tá complicado, tá frustrante. Ainda em 2001, a polícia revelou que várias testemunhas haviam falado para eles que haviam visto uma van marrom ou bege perto da cena do crime, mas novamente não se sabe por que eles não falaram isso na época, porque muitas outras pessoas poderiam ter visto e até mesmo saber de quem aquela van pertencia, mas isso não foi feito e a van também nunca foi localizada. No dia 1º de setembro de 2006, quase 8 anos após o crime, a investigação foi oficialmente classificada como um caso arquivado e transferida para a unidade de caso arquivado de Connecticut, mas por alguma razão o caso nunca foi adicionado ao site da Cold Case Unit, nem houve qualquer menção da recompensa que estava sendo oferecida. E no ano seguinte, o caso voltou secretamente para New Haven com novos investigadores, e a força-tarefa Joven revelou que dias após o caso, a motorista se apresentou à polícia dizendo que no dia do crime
por volta das 10 horas da noite, quando ela estava andando pela Whitney Avenue, na área da Huntington Street, ela viu um homem branco correndo, literalmente como se ele estivesse fugindo do próprio demônio. E esse homem foi descrito como sendo um homem branco, de cabelo loiro ou castanho, que estava usando uma bermuda escura e jaqueta verde. E então os policiais mostraram para essa mulher uma foto de James Van de Velde para ver se era ele ou não, e ela disse que não era esse homem que ela tinha visto. E então os policiais nunca mais falaram com ela. Literalmente parecia como se eles quisessem a todo custo provar que era James, e se qualquer pessoa, qualquer testemunha aparecesse dizendo que o cara era diferente, eles apenas ignoravam, sendo que poderia realmente ser o assassino, e focavam novamente 100% em James. E só em 2007, quando o caso foi passado para novos investigadores, que eles fizeram um retrato falado desse homem, mas infelizmente muito tempo já havia se passado e nenhuma nova evidência surgiu depois disso. No dia 16 de julho de 2008, a Força Tarefa liberou uma nova informação sobre o e-mail que Suzanne havia enviado para sua amiga. E nesse e-mail ela dizia que iria pegar os livros de volta naquele dia e deixaria no saguão do apartamento para que a amiga fosse lá e pegasse os livros. Então talvez esse alguém para quem ela tinha emprestado esses livros e queria pegá-los de volta fosse o assassino. Até hoje, os membros da comunidade de Yale continuam a comemorar o aniversário de sua morte, e no site da Yale Daily News tem uma foto de Suzanne e ao lado um pedido da universidade e da Divisão de Justiça Criminal para que as pessoas que tenham alguma nova informação entrem em contato com eles. Em setembro de 2017, o jornal Hartford Courant revelou novos esforços para solucionar esse caso. E de acordo com eles, as roupas que Suzanne estava usando naquele dia seriam novamente examinadas, e dessa vez com a técnica chamada Touch DNA, ou DNA do toque, que por sinal foi uma técnica utilizada no caso da JonBenét Ramsey. E essa técnica analisa as células da pele que foram deixadas na arma do crime, na vítima ou em qualquer lugar perto da cena do crime, o que eu achei incrível. Mas eu não encontrei nenhuma outra informação em relação a isso. Eu não sei se esses testes já foram feitos ou se os resultados já saíram, só que a polícia ainda não divulgou, já que vimos que eles fazem bastante isso, então não sei. Se surgirem novas informações em relação a esse teste, eu coloco aqui na descrição para vocês. E basicamente essas são todas as informações e evidências desse caso, então vamos falar das teorias. E a primeira teoria foi criada pela própria polícia na época em que eles estavam 100% focados em James Van de Velde, que seria que ele e Suzanne estavam tendo um relacionamento amoroso e que em algum momento no caminho acabou dando errado e então ele decidiu matá-la. Mas é importante lembrar que não tem evidência nenhuma, isso nunca foi mencionado por nenhum amigo, nenhum familiar, literalmente ninguém. E não tem nenhuma evidência de que James estava de alguma forma envolvido nesse caso, além do fato de que Suzanne estava falando que ele estava praticamente ignorando ela, não estava muito interessado. Então não sei se essa teoria faria muito sentido, porque se fizesse, aparentaria que ele teria terminado o relacionamento e não ela, então por que ele a mataria? Mas enfim, é uma teoria. Outra teoria seria de que Suzanne havia sido sequestrada aleatoriamente por um grupo de pessoas e quando ela teria lutado com eles ou se recusado a fazer qualquer coisa, eles decidiram matá-la e então se livrar do corpo na East Rock. O que também não faz sentido porque pela quantidade e pela agressividade de seus ferimentos, indicava que tinha sido um crime passional, ou seja, consequentemente, ela conhecia o seu agressor, então não seria um sequestro aleatório. Porém, muitas pessoas acreditam, e eu acho que é meio que certo até, de que em algum momento ela entrou em um veículo, porque os horários não batem se ela tivesse andado a pé até o local onde ela foi encontrada, porque era um pouco longe, sendo que o seu corpo foi encontrado pouco tempo depois dela ser vista pela última vez. Agora, se ela entrou voluntariamente ou não, ninguém sabe. Outra teoria pouco provável e que pouquíssimas pessoas acreditam, mas que existe, seria de que a tese feita por Suzanne, que seria sobre Bin Laden e o terrorismo, teriam feito dela um alvo para os agentes da Al-Qaeda. Novamente, essa teoria é pouquíssimo provável, quase impossível.
E a última teoria seria de que Suzanne havia sido morta por um aluno mentalmente perturbado da Escola de Arquitetura de Yale. Essa teoria foi levantada em um artigo em dezembro de 2012, após um ex-aluno de Yale afirmar que ele e 2 outros alunos de Princeton olharam a foto do anuário da faculdade e o compararam com o pôster do homem misterioso da jaqueta verde, e que havia uma enorme semelhança entre esse aluno, que também era um corredor e usava uma jaqueta verde. E aparentemente esse aluno, ele estava bem agitado após o assassinato de Suzanne e ele chegou a dizer que estava obcecado pelo caso, mas a sua identidade nunca foi revelada porque 1 ano após o crime ele tirou a sua própria vida e não se sabe, pelo menos não foi liberado ao público, se ele tinha alguma conexão ou não com Suzanne. Até onde a gente sabe, eles nem se conheciam. E infelizmente esse caso ainda tem muitas questões, muitas dúvidas não respondidas, e o assassino ainda está solto e não se sabe se ele fez ou não mais uma vítima. E Suzanne Joven e sua família nunca receberam justiça, e a gente só pode esperar que com o avanço das tecnologias, talvez até mesmo com o teste do DNA de toque, surjam novas evidências e o caso seja solucionado. E eu acho que a gente sempre tem uma esperança, porque a gente já viu casos muito mais antigos serem solucionados 40, 50, 60 anos depois. E hoje em dia, a Universidade de Yale e o estado de Connecticut estão oferecendo uma recompensa de $150 mil por informações que levem à prisão e à condenação do assassino. E em 2009, um amigo de infância de James Van Der Velde lançou um documentário sobre o caso para tentar ajudar de alguma forma. E o nome do documentário é The Green Jacket Killer. E para quem quiser assistir, se eu não me engano, tem no YouTube. E eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.